Eu me vi numa armadilha real e não entendia nada do que fazer. Sou um empresário bem-sucedido e sei que minha esposa, com quem vivi por muitos anos, está me traindo. Eu a amo. Mas ao mesmo tempo não quero ser enganado. Entendi que tinha que agir com cuidado e, no final, tomei a decisão mais fatídica da minha vida. Este é o Sr. Chris Watkins? Droga, pensei, mas não demonstrei nenhuma reação ou perdi o ritmo na minha conversa com Kevin, o barman. Eu tinha retornado ao Texas há apenas 6 meses, após um exílio autoimposto de 3 anos. Como ela me localizou? E, mais importante, por quê? Não me virei e nem o reconheci de forma alguma. Eu estava prestes a dar a piada de uma piada particularmente suja quando senti uma mão no meu ombro. Sr. Watkins, meu nome é Rob Morgan. Fui contratado para encontrá-lo. Levantei uma sobrancelha para Kevin e virei minha cabeça bem de leve. Você quer ficar com essa mão, Rob? Senti sua mão deixar meu ombro e me virei para Kevin, contando a piada. Ele riu com vontade, abriu outra Cinemark para mim e me disse que era por conta da casa enquanto caminhava até o outro lado do bar, ainda rindo. Sr. Watkins, temos negócios a discutir. Eu o interrompi. Meu nome não é Watkins, e não tenho negócios com você, a menos que queira me contratar para soldar alguma coisa. Se não, bem, não temos nada para discutir. Sr. Watt foi tudo que ele disse antes de cair no chão. Coloquei $20 no bar, massageei minha mão direita, acenei para Kevin e me levantei para ir embora. Sr. Watkins, você é um homem difícil de encontrar, e não tenho intenção de começar minha busca novamente. Olhei para a arma de choque que ele estava mirando em mim. Para minha virilha, nada menos, a pequena praga. E mesmo que ele estivesse esparramado no chão na hora, era bem intimidador. Enquanto ele se levantava, ele limpou um fio de sangue do canto da boca. Não tenho escrúpulos em usá-lo, então sente sua bunda e vamos conversar. Notei que Kevin se aproximava, então gesticulei para que ele ficasse para trás. Ele fez uma pausa, reconheceu com um aceno de cabeça e disse, me avise se vocês precisarem de alguma coisa, Bill. Obrigado, Kevin, eu aviso. Voltei minha atenção para o cara com o taser. Quem anda com um taser no Texas? Eu ri e me inclinei um pouco mais perto. Eu te conheço, garoto? Foda-se, Sr. Watkins. Suas maneiras poderiam ser melhoradas, filho. Você não pode ser do Texas. Me chame de Bill e me diga quem você é e o que quer. Bill, é? Certo, Bill. Kevin, pegue umas cervejas para nós e coloque na conta do Robbie. Eu sorri, sentei-me na cabine mais próxima e perguntei, então por que você não me conta quem é esse tal de Watkins e por que você tem tanto problema com ele? Tudo bem, Bill. Faremos do seu jeito. Por enquanto, pelo menos. O Sr. Chas Watkins era um empresário rico e bem-sucedido de Dallas que desapareceu sem deixar rastros há mais de 3 anos. Ele é casado com a Sra. Amy Watkins e eles têm uma filha de 23 anos chamada Sarah. Meu nome, como mencionei, é Rob Morgan. Fui contratado para localizar Chas Watkins e trazê-lo de volta para Dallas. Sério? 3 anos, sem rastros? O que isso tem a ver comigo? Você parece ter me confundido com ele, mas eu não sou Chas Watkins nem um empresário de sucesso. Eu sou Bill Grant. Eu soldo por dinheiro, toco um pouco de violão, mal, e viajo um pouco. Eu tinha tomado precauções meticulosas. Antes da minha partida, investi uma quantia substancial de dinheiro para adquirir uma identidade inteiramente nova. Com o tempo, alterei minha aparência deixando meu cabelo e barba crescerem, perdendo aproximadamente 30 libras de gordura e ganhando cerca de 20 libras de músculos. Se eu encontrasse Amy novamente, ela não seria capaz de me reconhecer, mesmo se eu testasse cuspindo nela. Ao deixar Dallas, embarquei em uma jornada de 3 dias em direção ao norte e oeste. Por fim, encontrei um trailer para alugar, matriculei-me em uma aula de soldagem em uma faculdade comunitária local e comecei a reconstruir minha vida. Abandonei tudo em Dallas, exceto dinheiro, um emprego lucrativo, 2 casas, carros, cartões de crédito, chaves, celular, roupas e um cônjuge enganador.
Na minha nova identidade, comprei um Ford F-150 usado com dinheiro, registrei-o e então fui até uma loja de música onde adquiri um Martin Dreadnought usado, mais requintado. Parti sem nada além das roupas do corpo. Adotei um estilo de vida transitório, raramente ficando em um lugar por mais de 6 ou 8 meses, sempre usando dinheiro. Eu operava sem cartões de crédito ou celular, trabalhando por baixo dos panos, evitando declarações de impostos e me afastando de problemas sempre que possível. Sarah, no entanto, continuou sendo parte da minha vida. Não consegui cortá-la completamente. Aproximadamente 15 ou 16 meses após minha partida, enviei um e-mail para ela para assegurar minha existência. Antes de cada mudança, continuei enviando atualizações de um computador de biblioteca pública, expressando meu amor e pensamentos por ela. Nunca revelei minha localização ou os motivos por trás da minha partida, e me abstive de responder a quaisquer perguntas que ela tivesse sobre esses tópicos. Ela poderia extrair essas informações da própria mãe. Droga, droga, droga. Bem, Bill, Robbie zombou. Como eu estava mencionando, há pouco mais de 3 anos, o Sr. Watkins simplesmente desapareceu, e ninguém parecia ter nenhuma informação sobre isso. No ano inicial ou algo assim, a polícia investigou o assunto, de forma bastante indiferente, na minha opinião. Muitos suspeitaram que ele fugiu com outra mulher ou foi vítima de jogo sujo nas mãos da Sra. Watkins. Foi um ano desafiador para a Sra. Watkins em termos pessoais, profissionais e financeiros. Ela tentou liquidar alguns dos bens deles, mas não tinha procuração e não podia declarar legalmente o Sr. Watkins morto, deixando-a em apuros. Embora houvesse dinheiro no banco, poucos fundos novos estavam entrando, e ela os esgotou rapidamente. Ela contratou um advogado para ajudar a declarar o marido morto. Infelizmente, cerca de 16 meses após o desaparecimento do marido, sua filha Sarah recebeu um e-mail de alguém que dizia ser o Sr. Watkins. Naturalmente, a filha ficou muito feliz, mas isso complicou o processo de declarar o Sr. Watkins falecido. Naquele momento, a polícia encerrou o caso, e a Sra. Watkins contratou minha empresa para localizar o Sr. Chas Watkins e trazê-lo de volta a Dallas para enfrentar acusações de fraude. Isso permitiria que a Sra. Watkins garantisse acesso e controle exclusivos sobre os bens conjugais. Pobre querida, eu ri. Ela parece estar em uma situação bem complicada. Então, Robbie, me esclareça. Como faço para desempenhar um papel neste pequeno filme feito para a TV? Bem, Sr. Watkins, posso chamá-lo de Chas? Pode me chamar de Bill como todo mundo. Estou autorizado pelo estado do Texas, se necessário, escoltá-lo à força, Chas Watkins, até o xerife do condado de Dallas para responder às acusações de fraude e abandono. Caí na gargalhada, para sua irritação. Essa é uma bela história para um sujeito tão pequeno, Robbie. Sua história é encantadora, mas de que tipo de fraude estamos falando aqui? Desde quando deixar um casamento problemático se tornou um crime no Texas, e por que o xerife do condado de Dallas se importaria? Seu argumento simplesmente não se sustenta, Robbie. Se você algum dia rastrear esse Chas Watkins, talvez queira melhorar seu jogo em ameaçá-lo. Ele não me parece tolo. Convencê-lo a voltar para Dallas parece um tiro no escuro, e se ele saiu abruptamente, provavelmente há um bom motivo. Deixe-me ajudá-lo com uma pequena encenação, Robbie. Por que ele deveria voltar? O que ele ganha com isso? Acho que você vai precisar se aprofundar para encontrar respostas para essas perguntas. Terminei minha cerveja e engoli. Você pode guardar seu pequeno apontador laser agora, Robbie. Abaixo da mesa, puxei o slide da minha Glock. Ele realmente deveria prestar mais atenção nas pessoas. Percebendo que havia uma bala na câmara da 9mm agora apontada para ele, ele empalideceu um pouco e cuidadosamente colocou seu taser onde indiquei na mesa. Deixe-me compartilhar uma história com você, Robbie. É uma que um amigo meu me contou há cerca de 3 anos. Você está ouvindo? Ótimo. Que tal mais algumas cervejas e uma cesta de asas de frango, Kevin? Meu amigo Robbie aqui está em uma conta de despesas. Então, tinha um cara que eu conhecia há uns 3 anos, vamos chamá-lo de Chas. Ele era casado com uma mulher, vamos chamá-la de M,
e coincidentemente, eles tinham uma filha chamada Sarah. Esta é a história que meu amigo Chas compartilhou comigo. Posso contar o momento em que meu casamento desmoronou, ou pelo menos o momento em que percebi seu fim iminente. Aconteceu no aniversário de 50 anos de Amy. Decidimos comemorar em nossa casa de fim de semana no campo, só nós dois. Amy sempre foi uma mulher reservada, sem inclinação para festas ou eventos extravagantes. Sendo bastante rica, ela já tinha tudo o que precisava e desejava. Isso representou um desafio para dar presentes, mas passei meses contemplando a presença perfeita. Eu sutilmente sondei suas preferências em conversas e consultei seus amigos, e me senti contente com minhas escolhas. No entanto, ela evidentemente não compartilhava meu sentimento. No momento em que ela pôs os olhos nos presentes, sua expressão mudou. Seu rosto caiu brevemente antes que ela rapidamente o mascarasse com apreciação forçada enquanto me agradecia. Àquela altura, estávamos casados há 24 anos, e eu acreditava que a conhecia bem. Era evidente para mim que ela esperava algo completamente diferente. Após ponderar sobre essa revelação, perguntei a ela sobre seus verdadeiros sentimentos. Ela me assegurou que estava feliz, mas seu sorriso parecia forçado. Pressionando o assunto, ela finalmente admitiu que os presentes não eram o que ela esperava, e ela esperava por algo mais. Bem, ela não conseguia articular bem, só não era o que eu tinha escolhido. Se ela, com sua familiaridade comigo, não sabia, como eu poderia saber? Pedi desculpas por estragar uma ocasião tão importante para ela e prometi fazer as pazes. Embora ela tenha reconhecido que eu poderia compensá-la se quisesse, ela expressou surpresa que seu aniversário de 50 anos não tivesse recebido consideração mais atenciosa de mim. 1. Tentei esclarecer meu raciocínio por trás de cada um dos presentes para ela, mas quanto mais eu falava, mais irritada ela ficava. Por fim, prometi compensá-la, ao que ela retrucou: se você tivesse me dado consideração suficiente desde o começo, não precisaria fazer as pazes. Como você compensa um erro tão colossal? Não vou fazer 50 anos de novo. Depois disso, ela mencionou que não estava se sentindo bem e expressou o desejo de voltar para casa, em Dallas. Nós voltamos para casa em silêncio, ambos fervendo de frustração. Nosso casamento quase inexistente quase nunca aconteceu. Durante meus anos de faculdade, mantivemos um relacionamento à distância, ela sendo 3 anos mais velha e já formada. Em uma visita durante um longo fim de semana, descobri a infidelidade de Amy. Enquanto passeávamos pelo centro da cidade, fomos abordados por um homem alto e mais velho, provavelmente em torno de 50 anos, que a abraçou calorosamente. Amy nos apresentou, e quando ele apertou minha mão, ele sorriu, um aperto de mão fraco, uma característica sobre a qual meu pai me alertou para ter cuidado. Fiquei imediatamente cauteloso e não gostei dele. Prazer em conhecê-lo, Dan. Você é amigo do pai de Amy? Embora eu não conseguisse identificar, algo parecia estranho. Amy parecia perturbada e ele exalava presunção. Enquanto ela estava no trabalho mais tarde naquele dia, eu investiguei e descobri que eles estavam se vendo há cerca de 1 mês. Eu até encontrei suas cartas de amor sem nenhuma tentativa de esconder. Tínhamos concordado em ser exclusivos, mas quando a confrontei, ela previsivelmente negou, alegando que eram apenas amigos. Eu disse a ela para ir para o inferno e fui embora imediatamente. Eu me abstive de ligar ou escrever para ela e evitei atender suas ligações. Descartei as cartas dela sem lê-las, e quando os amigos dela entraram em contato, escolhi ignorá-los. Mesmo quando meus amigos defenderam o caso dela, eu os instruí a transmitir que ela era livre para buscar relacionamentos e se casar com quem quisesse, incluindo seu avô. Ser enganada é algo que desprezo. Por fim, ela me procurou e, com o tempo, conseguiu me persuadir a dar uma segunda chance ao nosso relacionamento. Embora eu tenha concordado, mantive um controle rígido sobre a situação por um longo período, deixando claro que qualquer repetição de infidelidade levaria ao fim do nosso relacionamento. 2 anos depois, nos casamos. Apesar de nosso casamento durar 11 anos, Amy ameaçou se divorciar. Meu consumo excessivo de bebida, compromissos de trabalho e viagens frequentes tinham afetado nosso relacionamento, e ela não estava mais interessada em compartilhar sua vida comigo. Nós discutimos,
e eu me ofereci para reduzir meu trabalho e controlar minha bebida pelo bem de nossa filha pequena, Sarah. Amy concordou relutantemente, impondo restrições significativas enquanto gradualmente separávamos nossas finanças e vidas. Ela insistiu que estava apenas se preparando para o inevitável. Expressei frustração por ela parecer indiferente a fazer as coisas funcionarem, mas ela simplesmente deu de ombros e saiu da sala. Eu estava resoluto, no entanto, e nos 2 anos seguintes ela ficou mais à vontade. Acredito que isso se deveu principalmente à minha renda significativamente maior. Na verdade, eu pagava mais impostos do que ela ganhava em um ano, e manter finanças separadas só me favorecia, permitindo que eu perseguisse meus próprios interesses sem consultá-la. Adquiri algumas motocicletas, um veleiro de tamanho considerável, fiz aulas de voo e comprei um Cessna. Eu me adornei com ternos de grife e dirigi um modelo recente de BMW. Nossa segunda casa, um retiro de fim de semana de 50 acres no interior, foi adquirida sem nenhuma assistência financeira dela. Eu contribuía consistentemente para as despesas da casa, financiava todas as férias da família, mas ainda assim, eu estava vivendo uma vida da qual ela desejava uma parcela maior. Consequentemente, ela diminuiu o ritmo. Não tenho certeza se realmente nos recuperamos daquele período. 2 anos atrás, pensei em me divorciar dela. Com o tempo, Amy se tornou mais confrontadora comigo, ela se transformou em uma megera e eu me senti como seu subordinado. Nossa intimidade diminuiu, talvez ocorrendo 2 vezes por ano, e quando acontecia parecia mais uma mera coceira para nós dois. Não havia proximidade, nem amor. Suspeitei que ela pudesse ter me traído, mas faltava provas concretas. Não acredito que ela tenha tido casos de longo prazo, apenas várias transas de uma noite durante suas viagens relacionadas ao trabalho. Ela se tornou adepta de esconder sua infidelidade. Nossa filha tinha partido recentemente para a faculdade, depois de um ataque particularmente duro e público ao meu caráter e atratividade uma noite, cheguei ao meu ponto de ruptura. Dei um ultimato. Ou nos esforçamos ativamente para nos tornarmos um casal mais forte e afetuoso, com comunicação melhorada e uma vida sexual satisfatória, ou nos separamos. Não desejo mais existir como duas pessoas meramente tolerando a presença uma da outra. Tive que entregá-la formalmente com os papéis do divórcio antes que ela concordasse em se envolver em uma conversa. Nós discutimos por dias, marcando a primeira comunicação significativa em anos. Surpreendentemente, ela expressou uma relutância em se divorciar, o que me pegou desprevenido. Em resposta, ela jurou se comprometer novamente com nosso relacionamento e contribuir ativamente para o casamento. Cético, suspeitei que os motivos dela estavam ligados à minha situação financeira, mas por causa do meu amor por ela, acabei concordando. Estabelecemos novas regras para engajamento e comunicação, embarcando na jornada para consertar nosso casamento. Assumindo a liderança, encorajei sua participação, mas parecia que eu era o único a comandar o navio enquanto ela permanecia uma observadora passiva. Depois de um ano, expressei meu desejo de que ela assumisse um papel mais ativo, até mesmo dirigindo ocasionalmente. Embora ela concordasse, ela continuou a ficar em segundo plano. Apesar de suas próprias queixas, que eu ouvia e reconhecia, fiz esforços para abordar cada preocupação. Eu tinha sentimentos profundos por ela e, embora ela raramente tomasse a iniciativa de melhorar nosso casamento, ela se envolvia de bom grado em tudo o que eu sugeria, levando a melhorias. Nossa comunicação melhorou e começamos a ter uma intimidade mais gratificante e frequente, talvez 2 vezes por semana, às vezes mais. Embora ela não fosse tão aventureira sexualmente como nos primeiros anos do nosso casamento, ela concordou em tentar coisas novas e parecia contente. Eu me senti à vontade, acreditando que estávamos contentes, mas senti que ela estava se segurando. Depois do aniversário de 50 anos dela, algumas semanas se passaram e nossa conexão pareceu esfriar. A afeição, particularmente da parte dela, diminuiu, e nossa intimidade sexual diminuiu gradualmente. Quando perguntei, ela atribuiu isso ao estresse do trabalho, prometendo um retorno à normalidade assim que sua agenda se acalmasse. No entanto, isso não aconteceu. Inicialmente, não achei nada alarmante sobre suas horas de trabalho até tarde da noite durante os projetos, pois era uma ocorrência comum. No entanto,
começou a ficar aparente que era mais excessivo do que o normal, e eu me vi passando mais fins de semana sozinho em nossa casa de campo. Apesar das desculpas plausíveis, decidi esperar. Nas 6 semanas seguintes, só fizemos sexo 2 vezes, ambas por insistência minha. Em ambas as ocasiões, ela parecia estar apenas tolerando meus avanços. Depois de uma sessão, na qual ela mal participou, ela rolou para dormir, e outra vez, ela simplesmente saiu do quarto. Durante as noites e fins de semana, ela saiu de seu caminho para me evitar. Quando a evitação era impossível ou desafiadora, ela parecia entediada na melhor das hipóteses, mas, mais frequentemente, parecia irritada. Reconheci o padrão familiar. A megera havia retornado. Nos últimos 2 anos, parte do nosso esforço foi dedicada a abordar quaisquer problemas que surgissem antes que eles se transformassem em conflitos completos. Mesmo quando os conflitos surgiam, buscávamos lidar com eles de forma mais construtiva, mantendo-os impessoais, buscando resoluções firmemente tentando entender as perspectivas uns dos outros. Tínhamos tolerância zero para evasão, desculpas ou não participação. Nosso foco era unicamente reconhecer e abordar os sentimentos da parte ofendida, sem mais desviar responsabilidades, evitar discussões ou colocar culpas. No entanto, quando levantei preocupações sobre sua agenda, falta de afeição e nossa vida íntima estagnada, ela resistiu a discutir isso. Apesar das minhas tentativas ao longo de vários dias, ela desconsiderou nossas regras acordadas de engajamento e comunicação. Em vez disso, ela me disse sem rodeios para desconsiderar as regras e deixá-la em paz. Suprimindo minha raiva, lembrei-a de que tínhamos considerado essas regras importantes e inegociáveis. Em resposta, ela me disse para ir negociar com minha mão direita e deixá-la em paz. A mensagem dela foi alta e clara. Ela foi infiel? Possivelmente. Embora o Texas seja um estado sem culpa, eu desejava a verdade. Embora parecesse que nosso casamento estava irreparavelmente danificado e que sua infidelidade poderia não fazer uma diferença significativa legalmente, eu detestava ser enganado, e dessa vez, ela enfrentaria as consequências. Eu tinha enfatizado consistentemente minha posição sobre fidelidade e honestidade. Reconheci que a atração está além do controle de alguém, mas insisti que as ações são uma escolha. Informei a ela que se ela estivesse tão atraída por outra pessoa que não pudesse resistir, deveríamos nos divorciar primeiro. Embora fosse doloroso, eu apreciaria sua honestidade e respeito por esperar até que estivéssemos legalmente separados. Poderíamos nos separar amigavelmente, até certo ponto. Prometi estender a mesma cortesia a ela. Eu precisava de certeza e tinha tarefas em mãos. Aproximadamente 8 anos antes de unir nossas finanças, desviei parte do meu dinheiro para uma conta de investimento sem informar minha esposa. Além disso, eu tinha combinado com meu empregador que todos os meus bônus seriam direcionados para essa conta recém-criada. O motivo de esconder essa informação da minha esposa veio do desejo dela de administrar nossas finanças, pois eu acreditava que poderia lidar com investimentos de forma mais eficaz do que ela. No fim das contas, meu portfólio de investimentos havia florescido. Apesar da insistência da minha esposa em declarar impostos separadamente, uma prática iniciada há 13 anos, graças aos serviços de preparação de impostos do meu empregador de longa data, nunca nos reconciliamos sobre esse assunto. Suspeitando que ela pudesse estar escondendo dinheiro, justifiquei manter a conta de investimento em segredo. Minha intenção era surpreendê-la com os fundos durante nossa aposentadoria, supondo que atingíssemos esse marco. Na minha perspectiva, se ela não fosse infiel e decidíssemos nos divorciar, eu dividiria nossos bens de bom grado. No entanto, se ela estivesse me traindo, isso mudava o jogo. Eu precisava encontrar uma maneira de proteger minhas finanças. Traição e desonestidade não devem ser recompensadas. Além disso, tive que criar estratégias para ganhar o controle de nossas contas conjuntas e vender nossa casa em Dallas. Embora estivesse em meu nome, ela tinha um forte apego a ela, enquanto tentava manter nossa propriedade no campo. Eu estimava aquele lugar, imaginando como nosso local de aposentadoria, e estava relutante em entregá-lo ou vendê-lo. Se parecia impossível mantê-lo para mim, eu estava determinado a vendê-lo antes de permitir que ela o tomasse. Afinal, eu tinha investido uma década pagando, mobiliando e mantendo.
No que me dizia respeito, ela não tinha direito a isso. Eu estava disposto a dar a ela a casa em Dallas se isso significasse preservar minha casa de campo, embora eu tivesse inicialmente considerado vendê-la só porque ela a amava. Esse processo exigiria tempo, e dada a incerteza se ela me entregaria os papéis do divórcio em breve, comecei a trabalhar imediatamente. Minha primeira tarefa foi consultar um advogado. Entrei em contato com um velho amigo da faculdade que por acaso era advogado corporativo em Dallas. Nós nos encontramos em um bar de estrada próximo naquela noite, durante o jantar e algumas cervejas, expus minha situação. Procurei uma indicação para um advogado de direito da família e seus insights pessoais e legais sobre minha situação. O conselho jurídico que ele forneceu foi desanimador. Basicamente, eu estava em uma posição difícil. Se eu buscasse o divórcio, não havia meios legais viáveis para proteger meus bens dela. Apesar da influência persistente da rede tradicional do Texas que desaprovava esposas infiéis, o conceito de sem-culpa significava uma potencial divisão 50-50 e um pequeno pagamento de pensão alimentícia para Amy, independentemente das circunstâncias. Parecia que, aos olhos da lei, se ela estava traindo, era um caso de sem dano, sem falta. A sugestão era dar a ela metade de tudo e assistir enquanto ela se mudava com o namorado enquanto eu continuava a pagar pensão alimentícia. Ele sugeriu que, de uma perspectiva legal que afetasse meu estado civil, eu deveria me abster de tomar qualquer atitude. Olhei para ele incrédula. Ele sorriu e aconselhou: não peço o divórcio. Em vez disso, mude a dinâmica. Investigue se ela está sendo infiel e, se for o caso, confronte-a e ao parceiro dela. Faça uma ruptura limpa, levando tudo o que puder com você. Deixe que ela suporte o fardo financeiro de um divórcio e tente salvar qualquer coisa que você consiga garantir. Ele me direcionou para um formidável advogado de família, alguém que ele considerava um tubarão, o único profissional jurídico que ele temeria em seu próprio cenário de divórcio. Então, o plano B se tornou. A carona grátis de Amy tinha acabado. Ela continuou a me evitar, e eu a deixei. Parei de perguntar sobre sua agenda, fins de semana ou nossa intimidade cada vez menor, e ela pareceu interpretar isso como uma concessão. Era como se eu tivesse me resignado à nova realidade. Passei a maior parte do meu tempo em nossa casa de campo e raramente cruzava com ela. Estranhamente, isso a agradou. Minha nova advogada de divórcio me orientou sobre a mudança de beneficiários no meu testamento e apólices de seguro. Ela também recomendou contratar um investigador particular, dizendo que, embora o Texas possa ser um estado sem culpa, algumas evidências visuais podem orientar as negociações na direção certa. Eu concordei, e ela sugeriu um ex-policial com um histórico de sucesso. A assistente dela marcou uma reunião para mim naquela tarde, e eu optei pelo pacote de vigilância abrangente, conectando toda a nossa vida para som e vídeo. Em questão de dias, eles identificaram quem, quando e por quanto tempo, e começaram a trabalhar para obter as evidências em vídeo que meu advogado acreditava que poderiam ser cruciais em caso de divórcio. Uma semana depois, sentei-me para rever as evidências reunidas. Experimentei mais devastação do que havia previsto, e até mesmo meu plano B, o plano B, desapareceu dos meus pensamentos. O encontro íntimo não pareceu particularmente especial. Ele não era mais bem dotado ou estava em melhor forma do que eu. Suas técnicas não eram superiores, na maioria das vezes, ele não conseguia satisfazê-la. Ela se envolvia nas mesmas atividades com ele que tinha comigo, mas seu amante aproveitava todas as oportunidades para me criticar verbalmente. Ela sugeriu entusiasticamente que eles se envolvessem em atos íntimos na minha cama, o que eles fizeram. Ela não insistiu que ele usasse camisinha e até contemplou uma maneira de me envolver em um cenário de paz com creme. Como eu não demonstrava interesse nela há algum tempo, eles discutiram como superar esse obstáculo. Inicialmente, ele havia proposto me cortar, mas agora a ideia de eu ter intimidade com ela depois que ele tinha o excitado, assim como Amy. Percebi que eu não conhecia verdadeiramente essa mulher. Um vazio profundo me consumia. Descobrir a infidelidade do seu cônjuge e testemunhá-la em primeira mão são experiências completamente diferentes. Eu não tinha mais forças para lutar. Eu assegurei a evidência do vídeo e a confiei ao meu advogado para a guarda, especificando que ela deveria ser passada para minha filha no caso de minha morte.
Paguei antecipadamente a mensalidade da faculdade da minha filha Sara com nossa conta poupança conjunta, liquidando depois minha conta de investimento. Planejando me sustentar sem restrições, eu viveria dos fundos da minha conta de investimento por anos. No entanto, nossa conta poupança conjunta foi significativamente diminuída. 2 semanas depois, dei uma última olhada pela casa, suspirei e aceitei minha decisão. Deixando minhas chaves, celular e carteira na mesa do hall de entrada onde sempre os coloco, removi minha aliança de casamento, colocando-a no travesseiro do que costumava ser meu lado da cama. Parti sem falar com ninguém ou deixar nenhuma carta. Saí pela porta da frente sem me preocupar em fechá-la, continuei até a esquina, entrei na minha nova caminhonete e fui embora. 2 semanas depois, um homem casado na faixa dos 40 anos e pai de 3 filhos foi brutalmente assaltado após sair de um Motel 6, ironicamente conhecido por ser acessível. Embora ele eventualmente voltasse a andar, levaria algum tempo e ele mancaria visivelmente. Um mês após a agressão, sua esposa recebeu um pacote da FedEx contendo um vídeo que o revelava em uma situação comprometedora com uma mulher que parecia ter pouco mais de 50 anos. 1 ano depois, eles se divorciaram e ele ficou financeiramente destituído. Após minha partida, dirigi sem rumo por 3 dias sem um plano concreto. Por fim, parei em uma cidadezinha para almoçar e decidi ficar por um tempo. Inscrevendo-me em uma pequena faculdade comunitária que oferecia aulas de soldagem, segui esse campo. Depois de 12 meses, consegui um emprego de soldador em uma oficina mecânica. Embora não tivesse certificação oficial, encontrei muitas oportunidades de empregos remunerados, pois muitas pessoas preferiam a acessibilidade de um soldador não certificado para tarefas menores que soldadores certificados não estavam interessados em assumir. Encontrei satisfação no meu trabalho por mais 4 meses antes de perceber que era hora de mudar. Nos 2 anos seguintes, viajei pelo país, parando ocasionalmente em pequenas cidades para me envolver em atividades pessoais e perseguir meu hobby de soldagem. Foi um período de diversão, um contraste gritante com os anos anteriores. Minha posição em Dallas tinha sido uma fonte de apesar do pagamento lucrativo e da minha proficiência natural, a rotina diária se tornou uma luta para enfrentar todas as manhãs. Eu a suportei pelo bem da minha família. Amy antecipou meu sacrifício e Sarah merecia estabilidade. Amy valorizava os benefícios financeiros, permitindo que ela mantivesse uma imagem virtuosa trabalhando para uma organização sem fins lucrativos, embora recebesse um pagamento mínimo para ajudar os outros. Na realidade, a organização era composta predominantemente por esposas de empresários ricos que buscavam propósito e visibilidade. Seus eventos de arrecadação de fundos de alto nível foram apresentados na cena social local, e os vestidos extravagantes da equipe custaram mais do que a maioria dos clientes ganhou em um ano de trabalho duro. Foi desanimador, pois uma parcela significativa dos fundos arrecadados apenas abasteceu o próximo evento de caridade. Primeiramente, eles estavam se ajudando a se sentir melhor sobre suas próprias vidas. Enquanto isso, eu trabalhava duro em um trabalho que desprezava por causa do meu amor pela minha família e das expectativas sociais colocadas sobre mim. Ao sair, resolvi priorizar a realização pessoal em todos os empreendimentos futuros. Ao longo desses 3 anos, me envolvi em relacionamentos íntimos com várias mulheres. Embora eu tenha obtido prazer com esses encontros e genuinamente desejasse que eles também se divertissem, meu foco principal era minha própria satisfação. Eu não tinha intenção de me estabelecer, e se algum deles se apegasse demais ou apresentasse desafios, eu facilmente terminava a conexão. Meu objetivo era puramente físico. Eu não estava procurando um amigo ou um parceiro para a vida. Desde então, segui em frente e não tenho desejo de revisitar o passado. Não tenho conhecimento ou preocupação sobre o que aconteceu com Amy, a casa ou os 50 acres no campo. Ela fez escolhas na vida, e se ela está contente com elas, eu posso aceitar isso. Embora eu tenha uma esperança secreta de que ela esteja infeliz e com dificuldades financeiras, não vou buscar ativamente tal resultado. Há uma parte de mim que deseja se reunir com minha filha algum dia, mas apenas se ela puder me garantir que Amy não será informada. Infelizmente, ela está achando desafiador fazer essa promessa, e eu continuo a me agarrar a essa esperança. Até onde eu entendo, Robbie, meu amigo, está contente no momento. Ele deixou para trás uma parceira infiel e um emprego miserável,
e ele não poupa um pensamento para sua problemática ex-esposa. Por que ele retornaria a uma situação em que acabaria sendo enganado e infeliz novamente? Simplesmente não faz sentido para mim. Ele agora está feliz, saudável e próspero em todos os aspectos importantes da vida. Seu casamento e sua esposa eram as fontes de sua miséria. Quando ele finalmente acordou e deixou ir, ele percebeu que os únicos dois resultados positivos daquele relacionamento eram sua filha e, eventualmente, sua liberdade. Ele chegou à conclusão de que ele era o único verdadeiramente investido no casamento. Sua esposa só trouxe intimidade física, e nada mais. Curiosamente, ele mencionou que depois de sair e experimentar relacionamentos com outras mulheres, ele percebeu que até mesmo a intimidade física que ela fornecia não era tão boa assim. Olhando para trás, ele entendeu que ela nunca deu o seu melhor para o casamento, nenhuma vez. Ela o interpretou por impressionantes 24 anos. Isso não parece uma situação que vale a pena ficar por aqui ou retornar. Ei, Kel, que tal mais algumas cervejas? Ele me confidenciou que acreditava que sua esposa era uma narcisista certificada, então ele pensou que a coisa mais cruel que poderia fazer era ignorá-la completamente. Ele não queria que ela testemunhasse sua dor e derivasse satisfação disso, fazendo-a se sentir importante. A indiferença se tornou sua estratégia. Ele acreditava que seria o golpe final para ela. Mas como ele poderia manter a indiferença se ele permanecesse perto dela? Ele concluiu que, ao deixar tudo para trás, ele não apenas transmitiria sua indiferença para com ela, mas também para com toda a vida compartilhada. Ele entendeu que poderia levar anos, mas estava confiante de que ela eventualmente vacilaria e falharia, e nisso, ele emergiria vitorioso. Rob suspirou e assentiu dizendo: "Você é um personagem bem intrigante, Bill, e essa é uma história e tanto. Onde está seu amigo ultimamente?" Eu levantei meus ombros despreocupadamente. Quem conhece Rob? Provavelmente em algum lugar tendo sorte ou soldando algo. Definitivamente não quebrando as costas por uma mulher ingrata e infiel. Meu palpite é que ele está em Wisconsin. Ele mencionou querer visitar lá. Onde quer que ele esteja, aposto que ele está contente e não quer mudar nada. A propósito, por que a senhora Watkins simplesmente não pede o divórcio alegando abandono? Isso não daria a ela o controle sobre os bens conjugais que ela parece desejar tanto? Parece uma solução fácil para o problema dela, e você poderia parar de procurar por esse tal de chás, evitando confrontos desnecessários com estranhos no processo. Bill, não há mais ativos para controlar. Ela tentou entrar com o pedido de abandono, mas quando conseguiu, perdeu a casa, a propriedade rural e o emprego. Sério, o que aconteceu? E por que você ainda está à caça desse cara? Bem, ela ficou sem dinheiro, não conseguiu sustentar as propriedades com sua renda e, como não conseguiu vendê-las, ambos os lugares entraram em execução hipotecária. A casa foi comprada por um casal de idosos, e a propriedade rural por uma empresa chamada CWW uma espécie de firma de consultoria em artes e metal. A senhora Watkins perdeu o emprego quando seu caso com um colega casado foi exposto. Droga, ela parece ter uma vida turbulenta, não é mesmo, Robbie? Ele assentiu. Bem, Bill, peço desculpas por desperdiçar seu tempo, mas achei nosso encontro quase agradável. Ele tirou $40 da carteira, jogou na mesa, levantou-se e me ofereceu a mão. Nenhum ressentimento? Nenhum, respondi. Mas seja mais cauteloso sobre quem você vai chatear no futuro. Considere-se sortudo por eu ser um cara paciente. Ele riu enquanto se virava. Depois de dar aproximadamente 6 passos, ele parou e, sem me encarar, perguntou: Bill. Sim? Por mais que vale a pena, Amy ainda nutre amor por ele. Ela expressa remorso e esperava se reconciliar com ele. Ela está em um estado de depressão, se entregando à bebida excessiva e não está se saindo bem. Mulheres como ela realmente não compreendem a essência do amor, Robbie. A afeição delas é direcionada a si mesmas e aos benefícios que os outros fornecem. Eles são oportunistas, incapazes de considerar os outros, movidos pela ganância, e exibem uma natureza feia merecedora de qualquer miséria que eles trazem sobre si mesmos por maltratar os outros. Se ela estivesse genuinamente arrependida, ela não continuaria se envolvendo com outros homens.
Seu remorso é unicamente sobre não ser provida, temendo a exposição da verdade sobre ela. Ela lamenta ter sido pega e que o apoio financeiro tenha diminuído. Se ela estivesse realmente arrependida, ela poderia contemplar os sentimentos da filha e o sofrimento causado pela ausência de um relacionamento com o pai. Ela poderia refletir sobre a dor que infligiu ao marido e deixá-lo em paz. Ela não o merece, mas se recusa a reconhecer isso. Em seu mundo distorcido e doentio, ela se percebe como o centro do universo, onde realidade, responsabilidade, amor, respeito e honestidade só importam quando se alinham com sua agenda. Você não acha que ele e sua filha merecem algo melhor? Ele se virou lentamente para se dirigir a mim. Chás? Sim, Bob? Wisconsin tem invernos rigorosos, mas sei que Sarah gosta de lá. Talvez a CWWLLC devesse considerar mudar seu escritório para Racine. Obrigado, Bob. Essa é certamente uma possibilidade. Pode acontecer. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lê-la. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder histórias novas, igualmente interessantes e emocionantes. Boa